E se Germânico não morresse jovem? Germânico foi o melhor general romano de sua época, pai do futuro imperador Calígula. Germânico era querido pelas suas legiões que queriam o proclamar imperador, mas ele, por lealdade a Tibério, recusou começar uma guerra civil. Germânico poderia ter conquistado a Germânia, mas Tibério, por ver que a campanha não valeria a pena, ou por inveja, mandou Germânico abandonar a campanha germânica, um fato que mudou a história do império, pois nos próximos séculos, os germânicos se tornariam a maior ameaça ao Império Romano do Ocidente. Se Germânico não morresse jovem, ele teria sido o principal candidato a imperador. Tibério era um homem idoso que vivia isolado, comandava o Império de Capri, e supervisionava os odiados julgamentos de traição, portanto não era o homem mais popular em Roma na sua época. Em contraste, Germânico era jovem, dinâmico, e um herói de guerra, com laços com a família imperial por meio de sua esposa. Se Germânico vivesse mais, é bem possível que ele tivesse se tornado imperador no lugar de Calígula. Não se sabe que tipo de imperador ele seria, mas na minha opinião, ele seria um bom imperador, e com certeza teria lançado uma série de campanhas militares contra as tribos germânicas ou contra a Pártia, que eram os maiores inimigos de Roma. Se os romanos conquistassem a Germânia, Roma teria os germânicos ao seu lado, em vez de lutar contra eles nos próximos 400 anos. O destino do império teria sido muito diferente se Roma conquistasse a Germânia. Se Germânico se tornasse imperador sem sua morte prematura, sua esposa Agripina, a velha, não seria inimiga de Tibério, fazendo Tibério ir atrás dela e dos irmãos de Calígula, como ameaças potenciais. Isso deixou Calígula como o último sucessor masculino de seu pai, e um dos principais candidatos ao trono. Portanto, se Germânico vivesse mais, Calígula poderia nunca ter se tornado imperador, pois seus irmãos mais velhos teriam sobrevivido. Além disso, sem a morte de Germânico, Calígula poderia nunca ter desenvolvido a personalidade louca que tinha, que o marcou como um dos governantes mais infames e malucos de Roma. Por ser parente direto de Augusto por meio de sua mãe, filha de Otávia, ele pode ter obtido preferência na sucessão em relação a Tibério, que era apenas enteado de Augusto. Se ele tivesse vivido, ele também poderia ter sido capaz de proteger seus dois filhos mais velhos, Nero e Druso, e eles poderiam ter sido a linha de sucessão. Se Augusto tivesse escolhido Germânico, nem Tibério e nem Calígula teriam terminado como imperadores, nem o improvável Cláudio. Como nem Tibério nem Calígula foram bons imperadores, Germânico parece ter sido mais adequado para esse cargo, e o império poderia ter começado bem melhor. A morte de Germânico no meio de sua carreira promissora o impediu de se tornar o imperador. No entanto, ele ainda influenciou a história nos 50 anos seguintes. Não apenas pela reputação que construiu quando estava vivo, mas também por seu papel como o pai de um imperador, que era Calígula, irmão de outro imperador, Cláudio, e avô de outro imperador, Nero. Na minha opinião, esse poderia ser o mapa do Império Romano no futuro, com Germânico conquistando a Germânia, e Roma se expandindo mais ao leste, talvez conquistando boa parte do Império Parta. Não dá para saber muito bem o que aconteceria, mas em minha opinião, Germânico seria um ótimo imperador, muito melhor do que Tibério, Calígula, Nero e Cláudio. Bom, o que teria acontecido se Germânico não tivesse morrido jovem, é uma pergunta que tem sido feita desde a época de Tácito ou mesmo na época do próprio Germânico. O historiador Tácito relata o que as pessoas pensavam de Germânico na época de sua morte. Mas se ele fosse o único árbitro dos negócios da autoridade e títulos reais, ele teria superado o grego, Alexandre, o Grande, em fama militar, com a facilidade proporcional à sua superioridade em clemência, autocontrole, e todas as outras boas qualidades. Germânico era muito amado na sua época, e não podemos saber o que aconteceria se ele se tornasse imperador, mas a possibilidade de ele ser um imperador melhor do que Tibério e Calígula era muito alta. Ele era um grande general, e é provável que aumentaria as fronteiras romanas, dando mais vida ao império, que teria uma história completamente diferente. Quem sabe ele até não tentaria até a conquista completa da Pártia, tentando igualar Alexandre, o Grande, já que ele era constantemente comparado a Alexandre. Se ele tivesse conquistado a Germânia, mudaria completamente a história, pois,
Como vocês sabem, o Império Romano do Ocidente caiu, muito em fruto das invasões dos bárbaros da Germânia. A história do Império Romano mudaria completamente, pois a fronteira do Reno não existiria mais, eles iriam fazer fronteiras com os países nórdicos, talvez tornando a defesa mais fácil. No entanto, pacificar a Germânia seria algo muito caro, algo que duraria décadas, mesmo que fosse bem-sucedida. Muitos questionam a comparação com Alexandre, dizendo que Germânico não conquistou nada comparado ao rei da Macedônia. No entanto, devemos lembrar que Germânico não tinha autonomia para iniciar campanhas por conta própria. Se ele fosse imperador, teria um império vasto, com recursos quase ilimitados, e assim, ele poderia invadir qualquer território que desejasse. Com a ascensão de Germânico como imperador, o Império Romano provavelmente teria se tornado muito mais forte nos próximos anos, com uma melhor sucessão imperial e com as fronteiras bem protegidas. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.